Olá, eu sou Vanessa Luz, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de leitura do livro Comunicação Não Violenta. Espero que você nos acompanhe até o final. Duas perguntas que revelam as limitações da punição. Duas perguntas nos ajudam a enxergar por que é improvável que obtenhamos o que queremos se usarmos a punição para mudar o comportamento das pessoas. A primeira pergunta é: o que eu quero que essa pessoa faça que seja diferente do que ela está fazendo agora? Se fizermos apenas essa primeira pergunta, a punição pode parecer eficaz, porque a ameaça ou o exercício da força punitiva pode muito bem influenciar o comportamento da pessoa. Entretanto, com a segunda pergunta se torna evidente que não é provável que a punição funcione. Quais quero que sejam as razões dessa pessoa para fazer o que estou pedindo? Pergunta um: o que eu quero que essa pessoa faça? Pergunta 2: que motivos desejo que essa pessoa tenha para fazer? Raramente nos preocupamos com a segunda pergunta, mas quando o fazemos, logo percebemos que a punição e a recompensa interferem na capacidade das pessoas de fazerem as coisas pelos motivos que gostaríamos que elas tivessem. Acredito que é decisivo termos consciência da importância das razões das pessoas para se comportarem como pedimos. Por exemplo, se desejamos que as crianças limpem o quarto por gostar de ordem e não para agradar aos pais, culpar ou punir, obviamente, não seriam estratégias eficazes. Muitas vezes, as crianças limpam o quarto motivadas pela obediência à autoridade, porque mamãe disse para eu fazer isso, pelo desejo de evitar uma punição ou por medo de aborrecerem os pais ou de serem rejeitadas por eles. A CNV, entretanto, estimula um nível de desenvolvimento ético baseado na autonomia e na interdependência, pelo qual reconhecemos a responsabilidade por nossas próprias ações e temos consciência de que nosso próprio bem-estar e o dos outros são uma coisa só. O uso protetor da força nas escolas. Gostaria de descrever como alguns estudantes e eu usamos a força protetora para trazer à ordem uma situação caótica numa escola especial. Essa escola foi idealizada para alunos que haviam tomado bomba ou sido expulsos de sala de aulas convencionais. A administração e eu esperávamos poder demonstrar que uma escola baseada nos princípios da CNV seria capaz de sensibilizar esses estudantes. Minha tarefa era treinar os professores na CNV e servir como consultor pelo resto do ano. Com apenas 4 dias para preparar os professores, não consegui esclarecer suficientemente a diferença entre a CNV e a permissividade. Como resultado, alguns professores estavam ignorando situações de conflito e de comportamento perturbador, em vez de intervirem nessas situações. Acuados por um pandemônio crescente, os administradores estavam prestes a fechar a escola. Quando pedi para falar com os estudantes que mais haviam contribuído para a turbulência, o diretor selecionou 8 garotos com idades entre 11 e 14 anos para se reunirem comigo. Seguem-se alguns trechos do diálogo que tive com os alunos. Eu, expressando meus sentimentos e necessidades sem fazer perguntas de sondagem. Estou muito aborrecido com os relatos dos professores de que as coisas estão ficando fora de controle em muitas das aulas. Eu gostaria muito que essa escola tivesse sucesso. Tenho esperança de que vocês possam me ajudar a entender quais são os problemas e o que pode ser feito a respeito deles. Guilherme, os professores dessa escola são uns idiotas, cara. Eu.
Você está dizendo, Guilherme, que está revoltado com os professores e deseja que eles mudem algumas das coisas que fazem? Guilherme, não, cara. Eles são uns idiotas porque simplesmente ficam parados e não fazem nada. Eu. Você quer dizer que está aborrecido porque quer que eles atuem mais quando aparecem problemas? Ops, isso não é uma interrogação, né? Você quer dizer que está aborrecido porque quer que eles atuem mais quando aparecem problemas. Essa é uma segunda tentativa de captar os sentimentos e necessidades. Guilherme, é isso aí, cara. Não importa o que qualquer um faça, eles só ficam parados ali, sorrindo como uns idiotas. Eu. Você poderia me dar um exemplo de como os professores não fazem nada? Guilherme. Fácil. Essa manhã mesmo, um carinha entrou na sala levando uma garrafa de uísque no bolso, na frente das calças. Todos viram aquilo. A professora também viu, mas fez de conta que não. Eu. Está me parecendo, então, que você não tem respeito pelos professores quando eles apenas ficam parados sem fazer nada. Essa foi uma tentativa de entender mais. Guilherme. Claro, eu. Estou desapontado, pois quero que eles sejam capazes de resolver as coisas com os alunos. Mas está parecendo que não fui capaz de mostrar a eles o que quis dizer. A discussão, então, se voltou para um problema particularmente urgente. Um dos alunos, que não queriam estudar, estava perturbando os que queriam. Eu. Estou ansioso para tentar resolver esse problema, porque os professores estão me dizendo que isso é o que mais os incomoda. Eu gostaria que vocês me contassem quaisquer ideias que vocês tivessem. João, o professor deveria usar um ratã, bastão coberto de couro, que era carregado por alguns diretores de escola em St. Louis para ministrar castigos corporais. Eu. Então você está dizendo, João, que quer que os professores batam nos alunos quando eles perturbem os outros? João. Essa é a única maneira de os alunos pararem de se comportar como idiotas. Eu. Então, você duvida que qualquer outro meio possa funcionar, ainda tentando captar os sentimentos de João. João balança a cabeça em concordância. Eu. Sinto-me desestimulado se essa é a única maneira. Detesto essa maneira de resolver as coisas e quero descobrir outras. Pedro. Por quê? Eu. Por várias razões. Por exemplo, se eu fizer vocês pararem de aprontar na escola usando o ratã, gostaria que vocês me dissessem o que acontece se três ou quatro de vocês, em que eu tiver batido na aula, estiverem perto do meu carro na hora em que eu for para casa. Pedro, sorrindo, aí é melhor ter um bastão bem grande, cara. Eu, sentindo estar certo de que compreendi a mensagem de Pedro e de que ele sabia disso, continuo sem parafrasear. Foi o que eu quis dizer. Gostaria que você visse que estou preocupado com essa maneira de resolver as coisas. Sou distraído demais para me lembrar de sempre carregar um bastão bem grande. E mesmo que eu me lembrasse, detestaria acertar alguém com ele. Pedro, você poderia chutar o imbecil para fora da escola. Eu. Você está sugerindo, Pedro, que gostaria que nós suspendêssemos ou expulsasse os garotos da escola? Pedro. Sim. Eu. Também gosto dessa ideia. Também não gosto dessa ideia. Quero mostrar que existem outras maneiras de resolvermos as diferenças na escola sem termos de expulsar as pessoas. Eu me sentiria um fracassado se isso fosse o melhor que pudéssemos fazer. Guilherme, se um carinha não está fazendo nada de útil, como é que você não pode colocá-lo numa sala de não fazer nada? Eu. Você está sugerindo, Will, que gostaria que tivéssemos uma sala para onde mandar as pessoas se elas perturbassem outros alunos?
Guilherme: é isso mesmo. Não adianta elas ficarem na sala de aula se não estão fazendo nada de útil. Eu: fiquei muito interessado nessa ideia. Gostaria de ouvir como você acha que uma sala dessas poderia funcionar. Guilherme: às vezes você vem para a escola e simplesmente sente vontade de zoar. Você não tem vontade de fazer nada de útil. Então, simplesmente teríamos uma sala onde os alunos ficariam até terem vontade de fazer alguma coisa. Eu estou entendendo o que você quer dizer, mas estou prevendo que o professor ficará preocupado em saber se os alunos irão de livre vontade para a escola de não fazer nada. Guilherme, confiante, eles irão. Eu disse que achava que o plano poderia funcionar se pudéssemos mostrar que o objetivo não era punir, mas oferecer um lugar aonde ir para aqueles que não estavam com vontade de estudar, ao mesmo tempo que daríamos àqueles que quisessem estudar uma chance de fazê-lo. Também sugeri que uma sala de não fazer nada teria mais chances de sucesso se as pessoas soubessem que fora uma ideia dos próprios alunos, e não um decreto dos professores. Estabeleceu-se uma sala de não fazer nada para os alunos que estivessem aborrecidos e não tivessem vontade de fazer os trabalhos da escola, ou cujo comportamento estivesse impedindo os outros de aprender. Às vezes, os alunos pediam para ir, às vezes, os professores pediam que os alunos fossem. Colocamos a professora mais bem adaptada à CNV na sala de não fazer nada, onde ela teve algumas conversas muito produtivas com os garotos que foram para lá. Esse arranjo teve um imenso sucesso na restauração da ordem na escola, porque os alunos que o idealizaram tornaram sua finalidade clara para seus colegas: proteger os direitos dos que queriam aprender. Usamos o diálogo com os alunos para demonstrar aos professores que havia outros meios de resolver conflitos, além de ignorar o conflito ou usar a força punitiva. Resumo: em situações em que não há uma oportunidade de comunicação, como aquelas em que há perigo iminente, podemos precisar recorrer à força como meio de proteção. A intenção por trás do uso protetor da força para a proteção é evitar danos ou injustiças e nunca punir ou fazer que as pessoas sofram, se arrependam ou mudem. O uso punitivo da força tende a gerar hostilidades e reforçar a resistência ao próprio comportamento que buscamos obter. A punição diminui a vontade e a autoestima e desvia nossa atenção do valor intrínseco de uma ação para as consequências externas. Culpar e punir não contribuem para as motivações que gostaríamos de inspirar nos outros. A humanidade tem dormido e ainda dorme, embaladas pelas limitadas alegrias de seus amores restritos. Teilhard de Chardin, teólogo. 12. Libertando-nos e aconselhando os outros. Libertando-nos de velhos condicionamentos. Todos nós aprendemos coisas que nos limitam como seres humanos, sejam de pais bem-intencionados, de professores, de religiosos ou de outras pessoas. Passando adiante através das gerações, até de séculos, muito desse aprendizado cultural destrutivo está tão enraizado em nossa vida que nem temos mais consciência dele. Num de seus números, o comediante Buddy Hackett, criado, com- criado comendo a comida pesada da mãe, afirmou que, até ter entrado para o exército, nunca tinha percebido que era possível deixar a mesa sem sentir azia. Da mesma maneira, a dor ocasionada por condicionamentos culturais nocivos é uma parte tão integrante de nossa vida que não conseguimos mais perceber sua presença. É preciso muita energia e consciência para reconhecer esse aprendizado destrutivo e transformá-lo
em pensamentos e atitudes que valorizam e servem a propósitos da vida. Isso requer uma competência diferenciada para lidar com as necessidades e a capacidade de entrar em contato com nós mesmos. Ambas as coisas são difíceis para as pessoas em nossa cultura. Não só nunca fomos educados para compreender nossas necessidades, como somos frequentemente expostos a uma formação cultural que bloqueia ativamente essa nossa consciência. Como mencionei antes, herdamos uma linguagem que serviu a reis e a elites poderosas em sociedades baseadas em dominação. As massas foram desencorajadas de desenvolver a consciência de suas próprias necessidades. Ao contrário, foram educadas para serem dóceis e subservientes à autoridade. Nossa cultura implica que as necessidades são negativas e destrutivas. A palavra necessi- necessitada, quando aplicada a uma pessoa, sugere que ela é inadequada ou imatura. Quando as pessoas expressam suas necessidades, frequentemente são rotuladas de egoístas, e o uso do pronome pessoal eu muitas vezes é considerado um sinal de egoísmo ou de carência. Podemos nos libertar do condicionamento cultural. Ao nos encorajar a separar a observação da avaliação, a reconhecer os pensamentos e necessidades que dão forma a nossos sentimentos e a expressar nossos pedidos de linguagem clara e proativa, a CNV aumenta nossa consciência do condicionamento cultural que nos influencia em qualquer instante. E trazer esse condicionamento à luz da consciência é um prazo fundamental para quebrar seu domínio sobre nós. Resolvendo conflitos interiores. Podemos aplicar a CNV para resolver os conflitos interiores que frequentemente resultam em depressão. No livro Revolution in Psychiatry, Ernest Hacker atribui a depressão a alternativas cognitivamente reprimidas. Isso significa que, quando transcorre dentro de nós um diálogo impregnado de julgamentos, nós nos tornamos alienados daquilo que precisamos. Por isso, impedidos de agir para atender a essas necessidades. A depressão é indicativa de um estado de alienação de nossas necessidades. Uma mulher que estudava CNV estava sofrendo de um surto profundo de depressão. Ela foi solicitada a identificar as vozes dentro de si quando se sentia mais deprimida e a escrevê-las na forma de diálogo, como se essas vozes estivessem falando uma com a outra. As duas primeiras linhas de seu diálogo foram: primeira voz, a profissional. Eu deveria fazer algo mais por minha vida. Estou desperdiçando minha educação e meus talentos. Segunda voz, a mãe responsável. Você não está sendo realista. Você é a mãe de dois filhos e não consegue nem dar conta dessa responsabilidade. Então, como você pode dar conta de qualquer outra coisa? Observe como essas mensagens interiores estão infestadas de termos e expressões que denotam julgamento, como deveria, desperdiçando minha educação e meus talentos, e não consegue dar conta. Variações desse diálogo ocorrem durante meses na cabeça daquela mulher. Ela então foi solicitada a imaginar a voz da profissional tomando uma pílula de CNV para reformular sua mensagem da seguinte forma: quando acontece A, sinto-me B, porque preciso de C. Portanto, agora eu gostaria de D. Mais tarde, ela substituiu o eu deveria fazer algo mais com minha vida, estou desperdiçando minha educação e meu talento por quando passo tanto tempo em casa com meus filhos sem exercer minha profissão, sinto-me deprimida e desestimulada, porque preciso da realização
que outrora tive em meu trabalho. Portanto, agora gostaria de encontrar um emprego de meio expediente em minha profissão. Aí foi a vez da voz da mãe responsável passar pelo mesmo processo. Suas frases iniciais: Você não está sendo realista. Você é mãe de dois filhos e não consegue nem dar conta dessa responsabilidade. Então, como pode dar conta de qualquer outra coisa? Foram transformadas em: Quando me imagino indo trabalhar, sinto-me amedrontada, porque preciso ter certeza de que as crianças estarão sendo bem cuidadas. Portanto, agora eu gostaria de planejar um meio de proporcionar cuidados de qualidade para meus filhos enquanto trabalho e de encontrar tempo suficiente para ficar com as crianças quando eu não estiver cansada. Se formos capazes de escutar nossos próprios sentimentos e necessidades e de entrar em empatia com eles, poderemos nos libertar da depressão. Essa mulher sentiu um imenso alívio assim que traduziu suas mensagens interiores para a CNV. Ela conseguiu penetrar por trás das mensagens alienantes que estava repetindo e oferecer empatia a si mesma. Embora ainda não fosse enfrentar desafios práticos, como garantir cuidados de qualidade para os filhos e o apoio do marido, ela não estava mais sujeita ao diálogo interior cheio de julgamentos que a impediam de ter consciência de suas próprias necessidades. Cuidando de nosso meio interno. Quando estamos enredados em pensamentos de crítica, culpa ou raiva, é difícil estabelecer um meio interno saudável para nós mesmos. A CNV ajuda a criar um estado mental mais pacífico, ao nos encorajar a nos concentrarmos naquilo que verdadeiramente desejamos, em vez de naquilo que está errado com os outros ou com nós mesmos. Concentre-se no que deseja, não no que deu errado. Uma participante de uma oficina de 3 dias na CNV relatou profunda transformação pessoal. Um de seus objetivos no seminário era cuidar melhor de si mesma, mas ela acordou ao romper da segunda manhã com a pior dor de cabeça que podia se lembrar de ter tido recentemente. Normalmente, a primeira coisa que eu faria seria analisar o que eu havia feito de errado. Será que eu comi algo que não deveria? Deixei o estresse tomar conta de mim? Fiz isso, deixei de fazer aquilo? Mas, já que eu estava aprendendo a usar a CNV para cuidar melhor de mim mesma, em vez disso perguntei: o que preciso fazer por mim mesma nesse momento a respeito dessa dor de cabeça? Sentei na cama e fiz massagens muito lentas na nuca. Depois me levantei e fiz outras coisas para cuidar de mim naquele exato momento, em vez de me maltratar. Minha dor de cabeça diminuiu a tal ponto que fui capaz de atravessar todo aquele dia de seminário. Essa foi uma transformação muito grande para mim. O que compreendi quando entrei em empatia com a dor de cabeça foi que eu não havia me dado a atenção suficiente no dia anterior, e a dor de cabeça era uma maneira de me dizer isso. Preciso de mais atenção. Acabei me dando a atenção de que precisava e consegui então participar do seminário. Tive dores de cabeça por toda a minha vida, e esse foi um ponto de mutação dos mais notáveis para mim. Em outro seminário, um participante me perguntou como a CNV poderia ser utilizada para nos libertar das mensagens que provocam raiva quando estamos dirigindo em vias expressas. Aquele era um assunto familiar para mim. Durante anos, eu precisei viajar de carro pelos Estados Unidos a trabalho e ficava esgotado pelas mensagens incitando violência que me passavam pela cabeça. Todos os que estão, todos os que não dirigiam segundo os meus parâmetros eram arqui-inimigos vilões. Os pensamentos fervilhavam na minha mente. Que diabo de problema tem esse cara? Será que ele nem olha por onde está dirigindo? Nesse estado mental,
Tudo o que eu queria era punir o outro motorista. E já que não podia fazer isso, a raiva se alojava em meu corpo e cobrava seu preço. Desarme o estresse escutando seus próprios sentimentos e necessidades. E ficamos por aqui em mais esse dia de leitura. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva-se agora. Aproveite essa oportunidade. E deixe seu like. Leia a descrição desse vídeo e compartilhe conosco a sua percepção ou uma reflexão. Não deixe também de encaminhar esse vídeo para uma pessoa que precisa aprender a agir, aliás, a reagir aos seus próprios pensamentos e vozes interiores. Um beijo no seu coração, eu sou Vanessa Luz e nos encontramos na próxima leitura.